Que bom que você está aqui, cara. Que bom que você veio. Como eu disse, a gente está aqui desde as 5 e pouquinho. E parece que eu cheguei agora, cara. Deus renova. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Eu vou ler um texto que está lá no livro de João, capítulo 13. É um texto muito famoso, muito conhecido. A gente ouviu um pouco disso nessa noite, sobre a ceia. E eu quero te fazer pensar a respeito de um dos 12 discípulos de Jesus nessa noite. Amém? João capítulo 13, a gente vai ler os 5 primeiros versículos, depois eu vou pular para o versículo 21 e vou ler até o 27. João 13, do 1 ao 5, e depois eu vou pular para o versículo 21 e a gente vai ler até o 27, amém? Amém nada, né? Parece que eu estou falando sozinho. Vocês, olha, misericórdia, viu? Vocês falam um pouco. Eu falo no grupo, ninguém responde. Eu falo aqui, ninguém responde. Deus amado. E ninguém respondeu de novo. Nenhuma risada, não sou nem um pouco engraçado, né? Minhas piadinhas. Mas eu vou fazer vocês rirem daqui a pouco. E depois eu sei que o Espírito Santo vai falar com você, então abre o seu coração aí. Em nome de Jesus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Olha isso, que maravilhoso, cara. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Uau! Enxugando com as toalhas que estavam em sua cintura. Agora pula para o versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Presta atenção que isso é depois de Jesus lavar os pés. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele estava se referindo. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Olha, um discípulo a quem Jesus amava estava reclinado ao lado dele, tipo juntinho de Jesus. E Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como se dizendo: ei, pergunta aí quem é. Oh, João, quem é? Inclinando-se para Jesus, João perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você tiver que fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Amém. Com certeza você já viu nomes estranhos. A gente está vivendo um tempo em que é normal isso, né? O Papai Noel do Embaré, o fulano de não sei o quê. Eleição é um tempo que é engraçado, né? O meu avô, por parte de mãe, dizia que o horário eleitoral era programa de comédia. E eu costumei pegar esse hábito dele. Às vezes eu gosto de ver só pra... É só bobagem, né, aquilo. Porque de coisa legal, tipo, a pessoa não tem tempo pra falar alguma coisa ali, 5 segundos. Então ela fala uma coisa engraçada, porque a pessoa coloca na mente e seja o que Deus quiser, né? Mas, com certeza, você já ouviu falar sobre uma família, e esse caso teve grande destaque em 2009, mas continua sendo muito famoso esse meme. Mas caiu nas redes em 2009. Uma família da região metropolitana de Recife, cujo pai chama-se Xerox. As irmãs chamam-se Fotocópia e Autenticada, e um dos filhos Carimbo. Depois vê esse vídeo, não estou brincando. E a matéria sobre esses nomes em comum da região metropolitana de Recife
traz ainda outros exemplos de nomes exóticos. Tem um dos filhos chama, nem sei falar isso aqui, Tchaikovsky. Aí tem o Xerox Miguel Porfírio. E o próprio Xerox decidiu que os seus filhos compartilhariam um nome parecido. Se liga. Sherlaine, Shekira, Sheroline, Brucesfield e Carimbo. E quando você vê o vídeo, é engraçado, porque a pessoa tá falando assim, Sherlaine, Shekira, Sheroline, Brucesfield. Aí do nada aparece um menino que chama Carlos Eduardo. Sheroline, Brucesfield, Carlos Eduardo, Carimbo. Tipo, nada a ver, né? Só o Carlos Eduardo ali que, pô, graças a Deus pegou um nome normal. E por que eu estou falando disso? Eu quero chamar a sua atenção para algo importante na Bíblia. Eu gostaria de convidar você a meditar um pouco, chamar a sua atenção sobre a vida de um homem muito, muito importante no Novo Testamento, que é Judas. Como assim, Lucas? Judas? Judas é importante? Pelo amor de Deus, né, Lucas? Judas é um personagem muito importante, sim, do Novo Testamento. Se liga. Algumas pessoas acham que Saulo de Tarso é o nome completo de Saulo. Você sabia que não era, né? Ah, qual o seu nome inteiro? Adriano de Souza, Lucas Rinaldi. Ah, eu sou Paulo de Tarso, as pessoas acham. Não, por que é Paulo de Tarso? Porque ele era de Tarso. José de Arimateia é o nome completo de um governador da Bíblia, de um senador? Não. Ele era de Arimateia. Ah, nossa, Lucas, por que você está falando isso? É lógico que eu sei isso. Você acredita que tem gente que chama José de Arimateia? Se você pesquisar, você vai encontrar pessoas com esse nome, José de Arimateia. Mas na verdade, Arimateia é o quê? É apenas uma região, o nome do lugar. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome completo de Jesus? Não. Jesus Cristo, a palavra Christos, é do grego, quer dizer ungido, escolhido, Messias. O Robson falou, o Maninho também. Não é Jesus de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, tá lá no RG de Jesus. Não, não era assim. Talvez algumas pessoas pensem que Iscariotes é o sobrenome de Judas. Mas você sabia que não é também? A palavra Iscariotes vem da junção de duas palavras hebraicas. Ish, que quer dizer homem. A piada pronta, né? Homem em hebraico quer dizer Ish. Ish. Então a palavra Iscariotes é a junção da palavra Ish mais Queriote, que dá Judas Iscariotes para o português, né? Queriote é um lugar, uma localidade de Moabe. E essa localidade fica dentro da Judéia. Essa localidade fica ali em Jerusalém. Esse texto você vai ver sobre isso lá em Jeremias 48, 24. Fala de Moabe. Então, perto de Jerusalém, perto de Hebron, perto do Mar Morto. Era uma cidade como outra qualquer, mas era uma cidade importante ali. E ela traz um detalhe muito importante, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Em Queriote tem um morador que é ilustre, e esse cara é Judas. O que significa então Judas Iscariotes? Judas Iscariotes significa Judas, o homem de Queriote. Esse homem, ele é escolhido por Jesus para fazer parte do colégio apostólico. Ele é escolhido por Jesus para ser parte ali com os 12 discípulos. E é uma coisa interessante sobre a escolha de Judas, é que Jesus, muito embora seja belamita,
A gente falou que Jesus de Nazaré, né? Mas a gente sabe que Jesus, ele nasceu onde? Jesus nasceu em Belém. Ele é belemita de nascimento. Jesus nasce em Belém. Maria vai até Belém só para nascer a criança e depois ela volta para Galileia. Ah, Nanduca, por que foi para Belém então? Jesus nasce em Belém para cumprir uma profecia de Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequenas entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, para cumprir Miqueias 5:2, Jesus nasce em Belém, mas logo depois do nascimento de Jesus, ele volta para Galileia. Ele volta e não só volta, ele é criado, ele estabelece todo o seu ministério na Galileia. Ele foi criado na Galileia, ele baseou todo o seu ministério na Galileia. E a Galileia é o interior do país. A Galileia, naquela época, não era uma região nobre. Era uma região bem pobre. Os moradores da Galileia, na sua maioria, eram pessoas pobres. Eram trabalhadores simples. Nem nazarenos e nem a população como um todo tinha alguma expectativa sobre Galileia, ainda mais sobre Nazaré. E a gente sabe disso porque a Bíblia fala sobre isso. Natanael fala isso, lá em João capítulo 1, versículo 46. Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de lá? Natanael, nesse texto que ele fala aqui sobre isso, ele está sendo evangelizado por André, irmão de Pedro. E ele fala, Jesus de Nazaré? Como assim? Alguma coisa boa vem de lá? Pode alguma coisa interessante vir de lá? Lá em João capítulo 7, 52, o Sinédrio também fala da Galileia. João 7,52 diz, examina e verás que da Galileia não surgem profetas lá. Lá não. O pessoal aqui está discutindo sobre Jesus. Alguém está dizendo, ele é um profeta. E o pessoal pergunta, mas ele não é da Galileia? A Galileia não produz profetas. Nenhum profeta vem da Galileia. Mas o maior de todos os profetas era da Galileia. O maior de todos os homens era de Nazaré. O maior de todos os doutores da lei era do interior, aleluia. Mas a maioria não via com bons olhos as pessoas da Galileia. A maioria não via com bons olhos o pessoal de Nazaré. Mas Jesus, muito embora nasceu em Belém, ele é criado na Galileia, estabelece seu ministério na Galileia, no interior. Já disse, a Galileia é o interior. Então imagina que a capital é São Paulo e Jesus ele estabelece o seu ministério lá em Catanduva. Entendeu? Não é uma grande metrópole. Talvez, acho que nem. Por que eu falei Catanduva, né? Acho que é a minha avó era de lá. Não, Cabreúva. Ou seja, enfim. Tem aqui uma grande capital, mas Jesus ele estabelece o seu ministério lá no interior, lá longe. E Jesus foi assim. Estabelece seu ministério até o fim na Galileia. Ele morre na Judéia também só para cumprir uma profecia, mas todo o ministério de Jesus é baseado na Galileia. 11 discípulos de Jesus também são galileus. Sabia disso? 11 discípulos também são galileus, menos um. Quem? Judas. Judas ele era o único discípulo que não era galileu. Judas era o único judeu de fato. Judas era o único judeu de direito que fazia parte do colégio apostólico de Jesus. Todos os demais eram pessoas simples e pessoas do interior. Judas não. Judas era de Queriote. Ou seja, Judas era da Judéia. É muito interessante isso. Jesus tem 12 discípulos. Dos 12, 11 são da Galileia, 11 são pessoas do interior. O sotaque deles é do interior. Sabe quando você vai para o interior? Você ouve o R puxado. 11 são assim. E só Judas que Jesus escolhe, e esse homem ele é da Judéia.
Então Judas, ele é um judeu. É um judeu da Judéia. Não é só um judeu de religião. Não, ele é judeu porque ele faz parte da Judéia. E aí Judas faz parte dos 12. Judas faz parte do colégio apostólico. E a forma que Jesus lida com Judas é muito interessante. Eu quero compartilhar com você, eu quero apresentar para vocês nessa noite, de forma bem rápida e como de costume, vamos dividir a nossa mensagem em 3 pontos, amém? Primeiro ponto, a conversão em Jesus é uma obra dinâmica e não algo estático. A conversão em Jesus é uma obra dinâmica e não algo estático. Você pode levantar a sua mão, eu quero receber Jesus. A partir desse momento, Jesus recebe você. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, ele recebe você. Mas a conversão é um processo. A conversão é algo dinâmico, não é algo estático. Eu levantei a minha mão, então acabou, fim. Não, não é assim. A salvação em Jesus é uma obra dinâmica, não é uma obra estática. Quando eu digo sobre dinâmica, estática, é mais ou menos assim. Deus olha para a pessoa e diz, está salvo. Eu levantei a mão e eu disse que eu estou salvo, então é isso. Isso é estático. Isso não muda. Mas a conversão é uma obra dinâmica e não é uma obra estática. Ou seja, pode ser que mude sim. Pode ser que a pessoa que conheceu Jesus, viveu experiências com Jesus, teve um relacionamento lindo com Jesus, você olhava aquela pessoa e falava, nossa, olha aquela pessoa tal. Pode ser que essa pessoa deixe tudo amanhã. Essa semana eu tive uma apresentação de trabalho pelo Zoom, na faculdade. Não sei se a Bi fez também, de materiais de oclusão. Eu estava super nervoso, cara. Fazia anos que eu não fazia isso. Aqui, cara, graças a Deus, eu chego aqui, eu fico tremendo. Mas eu consigo me levar, eu consigo fazer uma brincadeira e tal. Mas no trabalho, Jesus amado, no Zoom ainda, eu estava nervoso. Meu grupo apresentou tal. Claro, né, gaguejei um pouco. Até como forma de testemunho, tinham 43 pessoas no trabalho. E apesar de eu ter gaguejado um pouco, eu não li. Eu procurei explicar, assim, como eu entendi o que eu queria dizer. Foi sobre o músculo da ATM, os movimentos da mandíbula, e eu procurei explicar do jeito que eu entendi. Como eu gosto de explicar aqui para vocês alguma coisa, uma sacada. Porque Jesus ensinava assim. É assim que as pessoas entendem. E a professora falou, gostei de vocês, têm familiaridade com falar em público? Aí ela me deu aquela levantada, né? O toque do Ronaldinho. Eu falei, cara, todo sábado eu falo tal, na igreja. Ela falou, na igreja? Que legal e tal, não sei o quê. Eu falei, professor, eu e minha esposa, você é casado já? Tipo, mó... Eu falei, sou, professor, eu já sou formado e tal. É uma longa história, depois a gente conversa melhor, que uma galera aqui, né, professora, tal. Não, mas fala aí, é só de jovens? Eu falei, professora, tal. Ela tem um sobrinho que ela quer trazer aqui. Aí eu falei, glória a Deus. Aí eu falei, né, aproveitei, já tava lá. Aí, galera, quem quiser vir, todo sábado a gente tem culto e tal. Rua Silva Jardim 503, não sei o quê. Foi muito legal. Bom, enfim, testemunho aí pra gente ser edificada. Às vezes a gente, como que eu falo? Deus dá a oportunidade que você nem pensa, você nem imagina. Quando que eu ia pensar nisso? Nunca. Mas você tem que estar pronto. Aí a gente apresentou o trabalho, a professora falou a nota 8,5. Isso é estático. Mesmo se eu falar, não, professora, deixa eu voltar aqui, eu vou falar de novo. Aí eu esquece o que eu falei, professora. Tipo questão de tempo. Vou no armário, finjo que não aconteceu e vou lá e faço de novo. Não, isso é estático. Mesmo se eu falar para a professora, explicar o que a gente errou, pedir para falar de novo, a nossa nota vai ser esse ponto. Eu lembro que quando eu estava na escola,
eu precisava tirar uma nota, eu não consegui meio ponto e o professor não me deu meio ponto. E eu falei, pô, professor, mandei um e-mail para ele. Meio ponto, professor. Aí eu mandei um texto explicando a resposta que eu tinha errado. Não dei nada. Ele respondeu, meu amigo, essa é a nota e ponto. Já a nossa vida espiritual não é assim. Tem uma música que diz, não é pelo que fiz, não é pelo que eu sou. O nome disso é graça. Seria mais fácil se fosse assim, faz isso e isso, então estou garantido no céu. Não seria fácil? Seria de boa? Por que a gente estaria aqui? Por que eu precisava fazer isso? Por que a gente precisava fazer cartãozinho para ir na praia evangelizar? Por que a gente precisava dar cara? Por que a gente precisava evangelizar as pessoas? Eu lembro quando eu apresentei o TCC na faculdade de Direito, princípio da insignificância no direito penal brasileiro. Foi um ano inteiro estudando só sobre isso. Pesquisando, escrevendo, me preparando e tal, consegui tirar 10, graças a Deus. Glória a Deus. Isso é estático. Pode passar o tempo que for. Eu posso estar fazendo outra faculdade, estou fazendo odonto. E a minha nota lá no TCC vai ser 10 para sempre. Se for lá na faculdade, vão procurar os negócios e vão ver, a minha nota no TCC foi 10. A minha nota no TCC de Direito não muda, isso é estático. Pode passar o que for, pode acontecer o que for. O meu 10zinho ali, filho, ninguém tira. Mas com Jesus é diferente. Não adianta saber tudo e não viver. Não adianta ter feito muito. Eu evangelizei tal pessoa. Você faz isso e acabou, está garantido. Não importa mais o que você faça. Só que não é bem assim. Senão não teria sentido o que a gente tem que fazer daqui. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. É dom de Deus. A gente ouviu isso agora na mensagem. Não é porque eu recebo um milagre. Não é para que eu receba um carinho. Não, é porque Jesus morreu em meu lugar. Não, é porque a minha condição era de pecador e era a condição de inferno. Só que Jesus chegou e falou, não, eu vou no lugar deles. Eu me dou no lugar deles. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Você pode fazer o que for. Você não vai merecer. Existe um filme interessante chamado O Primeiro Mentiroso. Alguém já assistiu esse filme? Ninguém. Segura um spoiler aí. Existe um mundo igual ao nosso. Como se fosse hoje, só que não existe mentira nesse mundo. Depois assiste o filme, é bem legal, é interessante. Nesse mundo ninguém mente, ninguém nem sabe o que é mentira. Ninguém nem sabe que pode mentir. Todo mundo a falar a verdade nesse mundo. Já pensou? Meu Deus. Todo mundo é 100% sincero um com o outro. É tipo viver com a Dani. Cara, a Dani... E aí, amor, foi legal e tal? Você enrola muito. Amei. Porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Então... é bom ter alguém que fala a verdade pra gente. Pensou? Que chato. Não, vai lá, tá muito bom, incrível. Eu gosto de gente que me desafia. Não, precisa melhorar nisso e nisso. Você tem que ter maturidade para ouvir. Bom, enfim, o protagonista do filme, ele está numa situação difícil, ele está sem muitos recursos, ele está sem dinheiro. Aí tá vindo as contas e tal. E um dia ele vai no banco sacar dinheiro. E o banco estava sem sistema no dia. Mas como ninguém mentia, a mulher do caixa disse, fala quanto você tem, eu tiro aqui e depois eu lanço no sistema. Aí ele deu uma coçadinha aqui na barba. Ele ficou em choque, né? Ele ficou pensando e na hora ele disse outro valor. Um valor muito maior do que ele sabia que ele tinha realmente. A mulher foi lá, pegou o valor e na hora que estava entregando o dinheiro o sistema voltou. Aí ela pegou e disse, mas calma aí. O Senhor disse que tinha X, mas aqui está dizendo que o Senhor tem Y. Senhor? Mas aí ela logo falou, não, Senhor, claro,
o sistema está errado, Senhor. Toma aqui o seu dinheiro, e o banco pede desculpas por esse inconveniente. Aí o cara pega o dinheiro e fica pensando, eu descobri o negócio do momento. Isso muda o mundo. Só que no filme, lembra que eu disse? Não existe a palavra mentira. Ninguém sabia o que era isso. Aí ele sai com um amigo e ele não consegue explicar para o amigo o que tinha acontecido. Porque as pessoas não conhecem a palavra mentir. Eu fui lá no banco e eu menti que eu tinha dinheiro. Que eu tinha tal dinheiro. Ele não consegue falar. E o amigo fala, você tá doido, cara? Como assim? Eu falei algo para a mulher do banco, mas não era e aconteceu. E o amigo não entende, mas como assim? Uma coisa que é e depois não é. Não existe isso. É até difícil da gente pensar, né, nisso. Já pensou um mundo que não existe essas coisas? E o protagonista, ele desiste de explicar o que aconteceu. Ele fica achando que ele tem um poder mágico. Que só ele pode fazer aquilo. Aí chega um outro momento do filme, e a mãe desse homem, o protagonista, ela está morrendo. E não tem mais jeito. Lembra que eu disse? Todo mundo é sincero um com o outro. E o médico chegou e disse, eles não tinham papas na língua, e falou, hoje é o último dia da sua mãe. Acabou. E a mulher começou a ficar com medo. A mãe ficou desesperada, nossa. E ela dizia, o que vai acontecer quando eu fechar o olho? Ninguém sabe, acabou. Aí como ele já tinha mentido uma vez, ele disse, não mãe, não acabou. Depois que a senhora morrer, a senhora vai ganhar uma mansão. Aí ela ficou toda alegre, né? Pô, vou ganhar uma mansão. E perguntou, mas como você sabe disso? E ele fala, tem um homem no céu e ele falou para mim que ele preparou uma mansão para cada pessoa. E que quando a pessoa morre, ela tem direito a essa mansão. Ela ficou alegre e morreu alegre. Porque ela queria a mansão. Só que isso virou uma bagunça entre as pessoas. Porque todas as pessoas começaram a pensar todas as pessoas começaram a pensar apenas na sua mansão. Na mansão que elas teriam quando morressem. E elas não queriam fazer mais nada. Elas estavam querendo se matar, estavam desistindo de tudo. Já pensou? No exemplo do filme, o que aconteceu? Trazendo para a nossa realidade. Contaram uma história e isso tirou deles o dinamismo. Não preciso falar, trazendo para a gente. Não preciso falar, não preciso pregar, não preciso fazer nada, não faça nada, eu sou escolhido, eu já levantei a minha mão uma vez e tal, já fiz o que tem que fazer lá e fui. Por que a gente está falando de dinamismo na salvação? Porque de vez em quando a gente tem que lidar com a apostasia no nosso meio. Pessoas que desistiram, pessoas que largaram, pessoas que abandonaram, perdeu a fé, ou pessoas que se perderam na fé, estagnou, parou. Sabe o que o termo apostasia quer dizer? Virar as costas. É um termo grego, virar as costas para Jesus. Dar as costas para Jesus e ir embora. Tem gente que faz isso e eu falo isso com muita dor no meu coração. Porque eu tenho pessoas muito próximas a mim que eu sei que deram as costas para Jesus. Infelizmente. Pessoas que eu sei que tiveram encontros. Não foi um encontrinho. Foi um encontro de Deus falar coisas profundas e coisas que só a pessoa sabia. E que a pessoa tem vivido benefícios disso até hoje, mas não quer saber. Largou. Eu não queria que fosse assim. E olha o que diz a Bíblia. Hebreus 10, 26 e 29. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta o sacrifício pelos pecados. Uau. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou os pés, o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Não é brincadeira, galera. Volta e meia a gente tem que lidar com pessoa que abandonou a fé, que deixou a fé, que virou as costas da fé, perderam-se na fé. E como eu disse, eu não estou dizendo de pessoas que sentiram uma emoçãozinha no culto. Não, pessoas que tiveram
experiências impactantes, foram usadas, Deus cuidou, Deus livrou de vícios, mas deixaram a fé, se perderam. E como que começa, Lucas? Geralmente começa com coisas pequenininhas. O desvio da fé começa com coisas sem tantas importâncias. Sabe aquela frase? Sabe, quer saber? Tudo bem, vai, vou lá hoje, vou lá fazer isso. E isso evolui para pequenas desobediências. Sabe o que a gente fala? Eu sei que está errado, mas eu acho que não vai ter tanto problema assim, vai? E chega nos delitos conscientes. Eu sei que está errado, eu sei que tem problema, mas mesmo assim eu vou fazer. A gente sabe bem dessas fases, né? Eu sei bem dessas fases. Misericórdia. A pessoa começa com coisas pequenas. Por exemplo, a pessoa vai se envolvendo, vai dando corda. Uma pessoa viciada geralmente não começa na Cracolândia. Uma pessoa, no começo, na verdade, ela tem até medo de ir na boca de fumo. Ela tem até medo de ir. Mas de pouquinho em pouquinho, o que vai acontecendo? A pessoa vai se afundando. Você consegue entender essa crescente na sua vida? Vai acontecendo. A gente vai dando desculpas. E isso vai crescendo. Na ceia, Jesus tomou uma bacia, sem dizer nada a ninguém. Colocou água, pegou uma toalha, colocou assim de volta da cintura dele e colocou-se diante de cada discípulo. Cara, Jesus ajoelhou então ali, né? Jesus se abaixou aos pés de cada discípulo e começou a lavar os pés daqueles homens. Você já parou para pensar, né? O que é isso aí? O que quer dizer isso? Isso não é um batismo. Não é um batismo por aspersão, vai. Não, aqueles homens já eram batizados. Eles foram batizados no batismo de João Batista. Aquilo não era um banho. Não, eles já estavam limpos. Olha o que diz João 13:10. Quem já se banhou, Jesus, ele vai fazer isso. E os discípulos começam a perguntar: por que você está fazendo isso, Jesus? Já vai lavar meu pé? Lava minha cabeça, minha mão. Tipo, um responde. Aí Jesus responde com todo carinho, né? Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Ou seja, aquilo não era um banho, então. Lucas, o que Jesus estava fazendo, então? O que significa isso? Aquilo era uma manutenção. Aquilo era uma limpeza direcionada. Uma ação exatamente onde realmente estava sujo. Os pés. Uma ação para tratar exatamente o que precisava ser tratado. Uma ação para limpar o que precisa ser limpo, e nesse caso os pés. Mas Lucas, por quê? Por que lavar o pé? Pensa comigo. Jesus disse que os 12 já tinham tomado banho, a gente viu aqui. Mas naquela época não tinha sapato. Eles usavam sandália. E o chão não era esse chão de asfalto aí. O chão era todo de terra. Imagina a sujeira que não ficava o pé dos caras. Eles tomavam banho, saíam de casa, e não é daqui até ali. Era tipo 5, 10 quilômetros andando. E enquanto eles andavam, imagina o pó que não levantava, a poeira que não levantava, que ficava impregnada. A gente às vezes anda de chinelo e fica com o pé todo sujo também. Os discípulos, eles andavam muito, não tinha Uber, não tinha o carrinho. Eles andavam muito. Então imagina, você levanta, toma banho e você precisa caminhar uns 10 quilômetros para outro lugar, num chão de terra, com uma sandália. Como que vai chegar o teu pezinho? O meu vai chegar... O deles também ficava assim. Jesus se reúne com eles, eles estão limpos, eles estão de banho tomado, mas os pés não. Uma limpeza direcionada. Uma ação onde exatamente está precisando. Os pés, naquele caso. Pergunta. Cara, Jesus é onisciente? Hein? Fala comigo. O que significa onisciente? Que tem ciência de tudo. Que sabe de todas as coisas. Jesus sabe de tudo. Amém? Amém. Então, mais uma vez, eu te pergunto. Ele sabia
porque cada par de pé daqueles discípulos estava sujo? Sim ou não? Ele sabia de onde cada par de pé estava vindo naquela ceia? Ele sabia onde cada um havia pisado antes de chegar ali? Sim. Sim, ele sabia. Aliás, ele continua sabendo. Hoje nós usamos sapatos, hoje nós usamos meias, mas ele sabe onde cada pé pisou antes de chegar aqui. Ele sabe onde cada um foi antes de chegar aqui. Ele continua sendo onisciente. Ele sabia onde cada um dos 12 havia pisado antes de chegar naquela mesa. Sim, Jesus sabia, galera. Sabe de uma coisa? Jesus já sabia que Judas havia pisado no campo da traição. Sabe quando Judas vai entregar Jesus? Isso foi antes da ceia. Estava sendo servido o jantar, a gente leu isso. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus está com uma bacia em frente aos pés de Judas. E Jesus sabe de onde vem aquela poeira. Uau! Jesus sabe de onde vem aquela poeira que está nos pés de Judas, galera. Não é uma poeira do evangelismo. Não é uma poeira do id de Jesus. A poeira que cobre os pés de Judas foi adquirida andando no campo da traição. Lá no primeiro evangelho, em Mateus, antes de chegar na ceia, ele passa na casa do principal sacerdote, que naquele caso era o Caifás. E Judas acerta com Caifás a traição. E ele recebe adiantado as 30 moedas. Imagina essa cena, por favor. Jesus coloca uma bacia no chão para lavar os pés dos discípulos. Se ajoelha e no bolso de Judas tem 30 moedas de prata. 30 moedas que ele havia recebido no campo da traição. Jesus sabia onde os pés de Judas tinham pisado. Ele sabe onde você pisou. Ele sabe onde eu pisei. Ele sabe de onde vem a sujeira que está nos nossos pés, se é que você pode me entender. Ele sabia onde cada um havia pisado. E Ele continua sabendo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo onisciente. Jesus, sendo onisciente, Ele sabia que onde Pedro havia de pisar ainda naquela noite. Ele já sabia. Ele já sabia que Pedro, logo depois daquela ceia, depois do Getsêmani, ele ia pisar no campo da negação. Pedro se levanta da mesa, toma a ceia e vai com Jesus para o Getsêmani. Depois dali ele vai negar Jesus 3 vezes. Ele sabia que os demais discípulos pisariam, onde os demais discípulos pisariam. Todos aqueles discípulos, quando Jesus mais precisou, eles correram e fugiram. Era o momento que mais Jesus precisava e todos, eu disse todos, abandonaram Jesus e fugiram. Isso está lá em Mateus 26, 56. Galera, Jesus continua sabendo ainda hoje. Hoje a gente teve a ceia e a gente participou do cálice, do pão. Você que estava aqui, você participou disso como se nada tivesse acontecido? Ele sabe. Eu não sei. Mas Ele sabe. E Ele continua sabendo. E Ele continua sendo Deus. Ele sabe onde você pisou. Ele sabe onde você tem pisado. Ele sabe onde você tem andado. E Ele sabe exatamente qual é o tipo de sujeira que está impregnada nos seus pés. E eu não estou falando só de forma física. Porque agora a gente viaja de forma virtual também, não é? Ou seja, Ele sabe até onde virtualmente você tem pisado. Ele sabe. A salvação é dinâmica e não é estática, porque discípulos também sujam os pés.
A salvação é dinâmica e não estática, porque discípulos também erram. A salvação é dinâmica e não é estática, porque discípulos também se sujam. E às vezes essa sujeira vai aumentando, aumentando, aumentando. E você não deixa que Jesus lave os seus pés. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. E você não deixa que Jesus lave você. E vai aumentando, e vai aumentando. E você não permite, e você não abre o jogo. Se fecha, e vai aumentando, e vai aumentando. E daqui a pouco o que acontece? Você está fora, você desiste. Só Jesus pode nos deixar limpo. A religião não faz isso, pastor não faz isso, líder de jovem não faz isso. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode limpar discípulos que já foram batizados, aleluia. Só Jesus pode limpar discípulos que já trabalharam pelo reino, mas por um motivo ou outro sujaram os seus pés. Você veio aqui nessa noite, eu não sei por onde você tem andado, mas Ele sabe. E Jesus é cheio de amor, cheio de graça, cheio de bondade e misericórdia para lavar pés de discípulos que se sujaram no caminho. Aleluia, cara. Você está conseguindo entender? Segundo ponto, a graça de Deus é maior do que a sujeira dos discípulos. A graça de Deus, ela é maior do que a sujeira dos discípulos. A graça de Deus, ela é maior do que a sujeira dos discípulos. Jesus é onisciente, então Ele sabe onde cada par de pé pisou. Jesus é onisciente, Ele sabe onde ainda cada par de pé ainda vai pisar. E mesmo sabendo da sujeira de cada um, e mesmo sabendo da sujeira de cada um, Ele ainda lava. Imagina se você soubesse tudo a respeito de uma pessoa. Você sabe o que ela faz, você sabe o que ela fez, você sabe o que ela falou. Você não pegaria nem na mão dela. Você teria distância dessa pessoa. Você, eu não, estou fora. Mas Jesus é diferente. Jesus não é como eu e você, galera. Sem nenhuma palavra da sua boca, sem nenhuma acusação, sem nenhuma pergunta, Ele se ajoelha e Ele lava pés de discípulos que se sujaram. Se a gente fica desconfiado de algo ou alguém, o que a gente faz? Vai atrás, quer saber, investiga. Fica com o pé atrás. Jesus não estava desconfiado. Muito pelo contrário, Ele sabia exatamente onde Judas tinha ido. Ele sabia, e sem nenhuma pergunta, sem nenhuma acusação, Ele lava os pés de Judas, que estão chegando do combinado da traição. Você consegue entender isso? Ele lava os pés de Pedro, que ainda irão pisar no território da negação. Ele lava os pés dos demais, que ainda vão fugir, que ainda vão abandonar. Ele ainda lava pés. E Ele sabe exatamente a sua história. Você entende isso? Você consegue entender isso? Você consegue trazer isso para a sua realidade? Veja só, Ele está limpando pessoas antes que se sujem. Mesmo sabendo como, mesmo sabendo onde vão pisar, Jesus limpa os pés. Jesus sabe como, onde e quando se sujarão. Sabe o que é isso? Isso é graça. O nome disso é graça. Lucas, como assim graça? Lucas 22, a partir do verso 54, narra as vezes que Pedro negou Jesus. Sabe que dia Pedro negou Jesus? No dia da última ceia. Ele vai para a ceia, de lá ele vai para o Getsemane e depois ele nega Jesus. Na mesma noite,
na mesma madrugada. Sabe o que isso significa? Isso significa que ele disse que não conhecia Jesus, mas quando ele disse isso, tinha resto de pão da ceia que ele tinha comido. Quando ele disse isso, tinha resto de pães na sua boca. E ele disse: eu não conheço esse homem. Jesus na mesa dizia: isso é meu corpo, Pedro, que é rasgado por você. Pensa nisso. A mulher vem e fala: você é aquele galileu, você fala como ele, o teu jeito de falar te denuncia. Não, eu não conheço esse homem. E o primeiro evangelho diz que Pedro espragueja. No grego isso quer dizer: me condena, me mata se eu conhecer esse homem. Eu não conheço esse homem. Podem me castigar se for mentira o que eu falo, eu não conheço esse homem. E quando ele diz isso, o hálito de Pedro é de vinho. Vinho que Jesus havia dado para ele. Vinho que Jesus entregou para ele dizendo: isso aqui, Pedro, isso aqui é o meu sangue que é partido por você. Vinho que ele deu. Vinho que representa Cristo. Pão que ele deu. Pão que representa ele. Pensar que Pedro negou Jesus com os pés limpos, né? Ele estava com os pés limpos. Porque nessa experiência da ceia, Jesus lavou os pés de Pedro também. E quando ele diz: eu não conheço esse homem, eu não conheço. Não sei o que você está falando, moço, eu não conheço esse homem. Ele estava com os pés limpinhos, Pedro. Mas não estavam limpinhos porque ele era cuidadoso. Não estavam limpinhos porque ele se cuidou. Não estavam limpinhos porque ele é higiênico. Não estavam limpos porque Pedro era um homem íntegro e que sabe se cuidar. Não, eles estavam limpos sim, mas estavam limpos porque Jesus é bom. Estavam limpos porque Jesus quis limpar. A Bíblia diz isso em Lucas 22:62. Que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, ele chora amargamente. Geralmente a gente chora como? A gente abaixa a cabeça e começa a chorar. E quando Pedro chora amargamente, ele enxergou os seus pés limpos. Limpos porque Jesus é maravilhoso. Limpos só porque Jesus é bom. Se você está limpo, é porque Jesus é bom. Se você está limpo, é porque Jesus lavou você. Se você está limpo, é porque Jesus está dando a manutenção e você está permitindo isso. Ele está limpando, Ele está tirando coisas que não prestam. E Ele está trazendo para você nessa mensagem, fazer coisas, fazendo você pensar coisas. Eu preciso me afastar disso. Eu preciso sair disso. Eu preciso me afastar dessa pessoa. Eu preciso, porque Ele está me limpando. E eu não posso ser Judas com Jesus. Eu não posso ser Pedro com Jesus. Venho, me limpo e vou lá. Não trata a graça como algo banal. É para você hoje isso. Hoje. E Jesus está tratando especificamente coisas no seu coração que você precisa se afastar. Ah, Lucas, mas não tem nada a ver. Até quando você vai ficar com esse papo, cara? Até quando essas coisas pequenas vão se tornar uma coisa grande que você vai virar as costas, você não vai querer entrar, que você não vai querer saber falar de Jesus? Mesmo sabendo como você chegou aqui hoje, está acontecendo. A santificação está acontecendo. Jesus continua limpando. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas talvez você chegou aqui desacreditado, sem esperança, sem convicção, achando que seria só mais um culto, sem certeza de nada, sem previsão, mas Deus teve misericórdia de você. Mas Deus limpou você, mas Deus guardou você, Deus cuidou de você, Deus está limpando você. Jesus nos limpa, Jesus nos lava, Jesus cuida de nós. Isso não tem a ver com você, isso não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Sim, Jesus te limpa, mas Ele tem muito mais para te oferecer. Não é só uma limpeza, não é só um gostinho.
Jesus tem muito mais. Isso é só o começo. Ei, isso é só o começo. Isso é só o começo. Você não pode querer viver apenas os começos. Sim, a gente está vivendo algo novo aqui, glória a Deus, mas Ele tem muito mais. Sim, você tem visto milagres, você tem vivido milagres, você tem vivido conversões, mas Ele tem muito mais para te oferecer. Muito mais. Muito mais. Muito mais do que você imaginou. Se me perguntasse, Lucas, onde você estaria hoje, eu não falaria que eu estaria aqui. Mas Ele teve misericórdia de mim. Ele teve misericórdia de mim, porque a minha real condição, sabe onde era estar agora? Sentado num barzinho, me enchendo a cara, falando bobagem, pegando mulher. Mas Ele teve misericórdia de mim e falou: eu tenho muito mais para você. Ele me deu uma casa. Ele me deu uma esposa que eu amo. Ele me deu uma família. Ele me deu um senso. Ele me deu uma alegria que não muda. Ele deu uma alegria que não acaba. E mesmo me dando tudo isso, isso é só o começo do que Ele tem para a minha vida. Recebe isso. É só o começo do que Deus tem trabalhado. E você precisa deixar Deus trabalhar. Eu vou lá, limpo o pezinho e vou. Não! Se você acha magnífico, se você acha incrível, se você acha, uau, que Jesus lindo, que Jesus maravilhoso, eu te falar que Ele lavou os pés de Judas sabendo onde ele tinha pisado. Se você acha incrível ouvir que Ele lavou os pés de Pedro sabendo o que Ele ia fazer, Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Ele não só lava pés, Ele transforma histórias. Ele transforma realidades. Ele faz o choro que dura uma noite inteira se tornar um sorriso pela manhã. Ele faz você ficar Ele faz de você um sem esperança com um sentido. Ele faz de você um sem previsão, um sem jeito, ter uma alegria. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, Ele faz mais do que lavar os pés. Isso, Vitão, é só o começo. É só o começo. É só o começo. É só o começo. Terceiro e último. É só o começo. Um dia depois dos meus 18 anos, eu tirei a carta. E eu fiquei desesperado, né? Eu precisava daquela carta urgentemente. E eu consegui uma autoescola bem pequenininha ali perto de casa. E eu, graças a Deus, eu consegui pegar o carro a carteira muito rápido, porque eu fazia as aulas todo dia. E a minha carteira, meu aniversário é 16 de julho. 17 de julho eu estava na autoescola. A minha carteira é de 23 de outubro. É a minha primeira habilitação. Ou seja, 7, 8, 3 meses depois eu estava com a carteira já. E é um tempo rápido eu vendo as outras pessoas. Meus pais na época tinham um Fit preto. Eu amava aquele carro. Um dia eles foram viajar. Não era para usar o carro. Eles falaram, não pega o carro. Não tinha chego o documento ainda. E sem o documento, se você para, balbal. O que eu fiz? Peguei o carro. Na época não tinha o Outback em Santos. E o rolê daquela época era o quê? Você ir lá em São Bernardo, lá em São Paulo, no Outback. Você se sentia, você colocava a melhor roupa, tal. Peguei meus amigos e fui, né? Estava no Guarujá. Tinha um amigo do Guarujá. Fui parado. E não apenas parado. O carro foi levado para o pátio. E não foi levado para o pátio de Santos, foi levado para o pátio de Boiçucanga.
Imagina a minha cara para ligar para o meu pai. Sabe o que eu fiz? Eu liguei para o meu irmão. Natan, no meio da estrada lá. O que eu faço, cara? Eu tava todo pá, né? Arrumadão. Como eu tô com o fit preto. Tô com o fit preto. Vou lá no Outback, pá, comer a cebola. Tava virando assim para entrar na estrada, os guardas já estavam me esperando. Eu nem sabia. Falaram que tem um radar que passa o carro, eles sabem se a placa tá licenciada ou não. E meu pai tinha falado, ó, não pega o carro porque ainda não chegou o documento. Eu nem tinha entendido que tinha esse bagulho de licenciamento do ano. Eu só queria dirigir. Só tive um gostinho. Achei que seria de boa, tranquilo. Ia colocar a gasolina no mesmo local que estava, ninguém ia perceber. Eu quis aproveitar só uma partezinha, sabe? Quis ter um gostinho só. Porque moleque, quando pega o carro com 18 anos, o carro dos pais, se acha o bambambam, né? Acabei perdendo tudo. Perdi a confiança dos meus pais, perdi o carro. Eu amava aquele carro. Eu acho que o meu pai vendeu aquele carro só de raiva. A gente é assim também. Vem, experimenta um gostinho, pega um pouquinho e vai embora. Alguém aí sabe o que é um bocado? Um bocado é uma porção de alimento que cabe na boca. E deixa eu te falar uma coisa. Um bocado não é o fim. É só o começo. Por que eu estou falando disso? Jesus pegou um bocado molhado. Jesus pegou um pedaço de pão molhado e entregou para Judas. Que loucura é essa, Lucas? Como assim? Pois é, na cultura judaica e no Brasil é assim também. Quando canta o parabéns, baby, bamba, você dá o primeiro pedaço de bolo para quem? No meu aniversário eu dou para Dani, né? É um gesto de honra. E o que significa isso? Você quer honrar essa pessoa. Jesus senta na mesa. Jesus diz que vai ser traído. Ele lavou os pés dos 12 discípulos. Todos sentaram na mesa com o pé limpinho, porque Jesus, Ele é bom. Não é porque eles merecem, é porque Jesus é bom. Aí Jesus termina e fala assim: entenderam o que eu fiz? E o pessoal acha que eles estão falando só da limpeza do pé. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tinha muita coisa acontecendo ali naquela mesa. Tinha muita coisa acontecendo naquele momento. Você acha que aqui é só você comer um pedaço de pão e tomar um suquinho de uva? Você acha mesmo que a ceia é isso? Galera, a ceia é um ato espiritual. A gente acabou de participar e tem muita coisa acontecendo aqui. Tem muita coisa acontecendo aqui. Não é um rito, não é algo, faz isso aí e tal, e depois acabou. Não, tem muita coisa acontecendo aqui. Tem muita coisa acontecendo agora. Coisas que a gente ainda não vê, coisas que a gente não consegue ver. Tem muita coisa acontecendo. Jesus senta na mesa e diz: vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui? E é claro que eles não entendiam tudo. Jesus havia dito que já sabia que havia um traidor no meio deles. E quando ele fala isso, eles começam a se perguntar: meu Deus do céu, imagina a situação, você está em 12 e o principal lá fala: tem um traidor aqui. Eu já ia ficar, mesmo se eu soubesse. Será? Você já começa a pensar no que você fez no verão passado. Todo mundo preocupado. A maioria está inquieta, se perguntando. Pergunto: Judas sabia que era ele? Judas sabia que era ele? Sabia. Sim. O dinheiro estava no bolso do bonitão. Judas sabia que era ele. As 30 moedas estavam no bolso. Já estava combinado com os caras lá que ele ia entregar Jesus. Será que quando a gente lê o texto da ceia, a gente lê
comer e beber indignamente. Você sabe se essa parte está falando de você ou não? Sabe, né? Claro que você sabe. E não é porque a gente às vezes lê rápido que isso tem que passar despercebido por você. Vou aqui ver. Mas se você pegar esse texto e ler de novo, você vai descobrir algo interessante. Tem um discípulo que não está nem aí para isso tudo que está acontecendo. Tem um discípulo que não está ligando para esse burburinho. Tem um discípulo que sabe quem é. Tem um discípulo que nessa roda que não está nem com um pingo de medo. Ele não está nervoso. Ele não está com o coração acelerado. Ele não está com a mão dele não suou. Ele está tranquilo. O coração dele não acelerou. Esse cara é o João. No texto ele é chamado o discípulo que Jesus amava. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Estava deitado assim, no coração de Jesus, sentindo as batidas do coração de Jesus. Lembra que eu falei o que Simão Pedro fez? Perguntei. O que ele está falando aí? E João? Tá tão gostoso aqui. Jesus, quem é? Ele está descansando sobre o peito de Jesus. Ele pode sentir o coração de Jesus. Um discípulo sente o coração de Jesus, aleluia. Um discípulo que sente o coração de Jesus não corre perigo de estar traindo. Um coração que sente o coração de Jesus está tranquilo. Tem gente aqui que esteve tranquilo quanto à ceia. Tem gente que está tranquilo aqui porque está sentindo o coração de Jesus, aleluia. Porque caminha ouvindo o compasso do coração de Jesus, aleluia. Porque mesmo longe da mesa, está reclinado no peito de Jesus. Voltemos então ao bocado, ao pedaço. Jesus, o anfitrião, toma o primeiro pedaço. Jesus pega a honra e oferece a Judas. Mas Judas age de forma surpreendente. Ele recebe como se estivesse tudo bem. Judas pega aquele bocado, aquele pedaço de pão molhado. Tá tudo bem. E o versículo 27 diz que na hora que ele pega o pedaço e coloca na boca, Satanás entra nele. A Bíblia diz que não podemos tomar indignamente. Pense nisso. Foi dignamente ou indignamente que você participou? Foi indignamente? Tem sido indignamente ou tem sido dignamente que você tem participado da mesa com Jesus? Tem sido dignamente ou indignamente que você tem participado da sua caminhada com Deus? Tem sido dignamente ou indignamente que você tem caminhado com Cristo? E quando ele recebe o pão como se nada mais estivesse acontecendo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, de boa, tranquilo, tô aqui com Jesus, tá de boa. Nessa hora Satanás entrou nele. Aquilo era uma tentação externa, e agora a tentação está interiorizada em Judas quando ele toma o pão, como se nada tivesse acontecendo. Ele recebeu muita honra de Jesus. Ele é o único judeu da Judeia de todo o colégio apostólico. Ele é o único judeu de fato. Ele é o único responsável por toda a contabilidade do grupo. Ele é o tesoureiro do grupo. Ele anda com dinheiro no bolso. Ele é o discípulo que recebe o primeiro pedaço entre os 12. Tudo isso é honra, tudo isso é dignidade. E Jesus está dispensando a quem? A Judas, uma honra e uma dignidade que parece que ele não merece. Mas a Bíblia diz que ele tomou o bocado e saiu. João capítulo 13, versículo 30 diz: assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Aquela mesa não era uma mesa qualquer, galera. Aquela mesa era uma mesa de Páscoa. Era uma mesa de Páscoa que Jesus transformou em ceia. Se é de Páscoa, tem cálice, tem vinho. Judas não tomou nenhum. Se é a mesma de Páscoa, tem salada.
Judas não participou. Se a mesa de Páscoa tem um cordeiro, Judas não comeu. Tudo para Judas se resumiu em uma coisa: ele pegou um bocadinho que Jesus deu, essa parte que Jesus deu, e vazou. Jesus vai servir o cálice ainda naquela noite, só que Judas não vai beber, porque ele foi embora. Jesus vai falar coisas importantes, só que Judas não vai ouvir, porque ele foi embora. A vida de Judas se resume em receber uma parte e ir embora. Tem muita coisa na mesa de Jesus. Tem muita coisa disponível na mesa com Jesus, mas Judas não vai participar. Tem muita coisa na mesa de Deus, mas traidores não participam. Tem muita coisa na mesa de Deus, mas interesseiros não participam. Porque alguns se contentam apenas com um bocado. Porque alguns se contentam apenas com um pedacinho, uma partezinha. Não se aprofundam, não aguardam, não servem, não continuam. Se levantam da mesa e simplesmente vão embora. E quem é você? Quem é você? Você é daqueles que pegam um bocado? Você é daqueles que pegam um pedacinho e vai embora? Você é daqueles que escolhe resumir a vida cristã em um bocado? Você é daqueles que resolve resumir a vida cristã em um pedaço? Um bocado de oração e tá bom? Uma experiência com Deus e acabou? Um bocadinho de louvor e já tá bom? Eu espero que eu e você possamos agir de forma diferente. Temos tudo disponível na mesa com Jesus. Qual vai ser a nossa escolha? Qual vai ser a sua escolha? A minha, eu sei qual vai ser. Galera, eu creio que é só o começo daquilo que Deus tem para essa igreja. Eu creio que é só o começo para aquilo que Deus tem para o Conexão. Eu creio que é só o começo de uma vida diferente que você vai viver a partir de hoje. Eu creio que é só o começo daquilo que Deus tem para a minha vida e para a vida da minha família. Eu creio que é só o começo de uma linda história que Deus tem para a sua vida. Galera, eu não quero olhar para trás daqui a 20, 30 anos e falar: nossa, lá em 2020, no meio de uma pandemia, um pessoal jovem se reuniu e levantou umas pessoas e alguns mudaram de vida. Não! Daqui a 20, 30 anos eu quero continuar vivendo o que a gente tem vivido hoje, e mais, e além. Eu quero alargar essa tenda, eu quero ir mais além, porque eu sei que com Jesus é só o começo, é só uma parte. Eu não quero só uma parte, eu não quero só um bocadinho e ir embora. Eu quero tudo que tem disponível na mesa com Jesus. E na mesa com Jesus tem vidas transformadas, sonhos transformados, sonhos restaurados, conversões, batismo no Espírito Santo. Se esse é o seu desejo, fique de pé. Vamos adorar o Senhor. Se você entendeu que essa mensagem é para você, fique de pé. Adore ao Senhor. É o seu momento com Deus. Eu não sei o que você precisa orar, eu não sei o que você precisa falar, mas tem muito mais do que só uma partezinha. Tem muito mais do que só um bocadinho com Jesus. É só o começo. É só o começo. Não deixarei, aleluia, de viver em teus caminhos. És o meu bem maior. Tua verdade eu viverei.
Senhor e Rei. Estou aqui diante da cruz pra te adorar, pra me entregar me fazer feliz. o meu Senhor e Rei. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Diga isso. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Olha o que ele faz por nós. Traz luz para a sombra, escala montanhas por cada um de nós. Derruba muralhas, destrói as mentiras.
Hoje Jesus te chama mais uma vez. Hoje Jesus fala mais uma vez diretamente ao seu coração. Não pega só isso e vai embora. É só o começo daquilo que Ele tem para a sua vida. É só uma parte daquilo que Ele tem para você. É só uma parte daquilo que Ele tem depositado para a sua vida. Não se contente com pouco. Não se contente com os restos, com uma migalha, não. Jesus, Ele tem mais para a sua vida. Jesus, Ele tem mais para a sua história. E eu sei disso porque, como eu te disse nessa noite, aconteceu comigo, tem acontecido comigo. Eu sei que pode acontecer com você também. Isso que você está sentindo não tem nada a ver comigo. Isso que você está sentindo é o Espírito Santo tratando com você. De um jeito que só Ele tem, de um jeito que só Ele sabe, e de um jeito que só Ele faz. Eu não faço, a música não faz, a igreja não faz, é Ele que faz. E Ele veio até aqui hoje falar que isso aqui que Ele está te mostrando é só um pouquinho, é só um gostinho, porque Ele tem muito mais numa caminhada com Ele. Ele tem muito mais numa caminhada com Ele. Hoje nós cantamos: deixa o céu descer, deixa o céu descer. Para você viver o céu aqui na terra, você precisa caminhar com Ele. Você precisa caminhar com Ele. Você precisa andar com Ele. Não queira só o Jesus dos milagres. Não queira só o Jesus que resolve. Não queira só o Jesus que faz o que você precisa. Não, Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Isso é só o começo para a sua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos em nome do Filho. Seja exaltado, Jesus. Seja glorificado, Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor tem depositado em mim. Obrigado por aquilo que o Senhor tem entregado a mim, Jesus. E eu sei que eu não mereço. Eu sei que é pela Tua graça. Eu sei porque o Senhor é bom. Porque mesmo eu tentando, eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas dificuldades, mas hoje, Jesus, mais uma vez eu decido seguir esse caminho, porque eu sei que em Ti é só o começo, eu sei que é só uma parte, e eu quero viver mais, Deus, eu quero viver mais. Eu não quero viver preso ao sistema religioso, eu não quero viver preso a coisas que meus pais já passaram. Não, eu quero ir além, Jesus, porque na Tua mesa tem muito mais. É só o começo, 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 é só o começo da obra que Deus vai fazer na sua vida. É só o começo de uma nova história em Cristo Jesus. É só o começo, é só o começo, é só o começo. Aleluia. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Santo, 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 Santo Deus, Santo Jesus, Santo. Nessa noite, Jesus, escolhemos ir além. Nessa noite escolhemos ir mais além, Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas se essa é a sua oração, diga isso a Ele. Jesus, eu quero ir além. Diga isso a Ele. Jesus, eu quero ir além.
além do que eu vi já, além do que eu já li, além do que eu já experimentei. Nós queremos ir além, Jesus. Nos dá força, Deus. Nos dá sabedoria, porque sabemos o mundo que vivemos. Sabemos que quando sairmos dessa porta, os contatinhos vão mandar mensagem, as pessoas vão chamar, a gente vai ser convidado para isso, para aquilo. Os nossos olhos vão ver algo no celular e aquilo vai chamar a nossa atenção. Mas hoje nós queremos fazer um compromisso diferente contigo, Deus. Nós não queremos pegar só essa parte que o Senhor derramou sobre nós nessa noite e ir embora. Nós queremos pegar essa parte e continuar vivendo, Deus, e continuar experimentando partes novas, alimentos novos que o Senhor põe à mesa, experiências novas que o Senhor põe à mesa, e isso está disponível a discípulos, isso está disponível a você. Basta você querer, basta você dizer: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero ir além, eu quero viver mais contigo. Recebe a oração do teu povo, Jesus. Esses compromissos que estão sendo firmados nessa noite aqui nesse lugar, Jesus. Agora, dia 31, 9 para as 11. Que esses compromissos, Jesus. Deus, tem misericórdia. Dá força ao teu servo, dá força à tua serva, Jesus. Eu sei que é possível porque eu tenho vivido isso, Jesus. Eu era um desenganado. Nem eu achava que eu tinha chance, que eu tinha condições. Mas um dia o Senhor me chamou, um dia o Senhor me lembrou, um dia o Senhor me mostrou que aquilo que o Senhor tem para mim é muito mais do que palavras de boca humana, é muito mais do que o melhor sonho que eu já tive. O que o Senhor tem para mim é muito melhor, porque é escrito por Ti, Jesus. Pai, eu abençoo essa vida, para que ela tenha essa mesma convicção nessa noite, para que ela tenha essa mesma certeza. E Jesus, que ela saiba que aqui ela tem uma família. Aqui não tem um melhor que o outro, aqui ela tem uma família disposta a estender a mão e dizer: vamos, a gente pode, você consegue. Uma família que, assim como o Senhor não julgou, não expôs, não condenou, muito pelo contrário, o Senhor lavou os pés. Jesus, nos dá graça, me dá graça a ser como o Senhor nos ensina a ser. Jesus, dá graça aos teus filhos para serem como o Senhor tem ensinado a gente para ser, Deus. Sabemos que é só o começo e ainda nem começamos a ir lá fora, Deus. Sabemos que é só o começo e ainda nem começamos a agitar o inferno lá fora, e o Senhor já tem mostrado que o Senhor está conosco, o Senhor já tem mostrado a tua fidelidade. Nós não precisamos ver para crer, Jesus, porque o Senhor tem feito hoje, o Senhor tem feito agora. Renova, Jesus, transforma, Jesus, revigora, Jesus. Todo pensamento cativo, todo pensamento negativo, que caia por terra agora em nome de Jesus. Todo pensamento de insuficiência, todo pensamento que diz eu não consigo, seja caído por terra agora em nome de Jesus. Nós repreendemos Satanás em nome de Jesus, Pai. Pai, que cada compromisso que está sendo firmado hoje aqui, e o Senhor conhece, o Senhor sabe, seja uma realidade em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus.